Uma palavra de oração, irmãos, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, agradecemos o grande privilégio que temos de estarmos reunidos em Teu nome, de podermos, ó Deus, adorar-Te com toda a liberdade. Somos muito gratos, ó Deus, pela Tua palavra que nos orienta, que nos ensina, que nos instrui. Rogamos que nesta noite, ó Deus, recebamos a instrução da Tua palavra. Possamos acolher em nosso coração, ó Deus, os ensinos da Tua palavra. Abra o nosso entendimento, ilumina a nossa mente. E permitas, ó Deus, que o Teu servo seja fiel na interpretação e na exposição das Escrituras Sagradas neste momento. E oramos em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a abrirmos nossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 17. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 17. Palavra de Deus, assim nos instruímos. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste.
Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Em 12 de agosto de 1859, há 150 anos atrás, Ashbel Green Simonton chega ao Brasil, pastor presbiteriano vindo dos Estados Unidos. Não conhecia o país, não conhecia a língua, não conhecia o povo brasileiro, e movido pelo chamado de Deus, movido pela ação de Deus, ele se dispõe a vir ao Brasil e pregar o Evangelho em solo brasileiro. 150 anos de igreja presbiteriana em nosso país. O ministério de Simonton, irmãos, em nosso país foi um ministério curto. Ele veio ao Brasil e tinha 26 anos. Pastoreou a igreja brasileira durante apenas 8 anos. Morreu vítima de febre amarela aos 34 anos. E antes da sua morte, ele também perdera a sua esposa, após ela dar à luz a sua única filha. A esposa de Simonton também morreu vítima de febre amarela. Mas Simonton deixou plantada a igreja, da qual nós somos herdeiros, da qual temos o privilégio de estar participando. É certo que, ao longo destes 150 anos de igreja presbiteriana do Brasil, muitos servos do Senhor dedicaram as suas vidas, o seu tempo, se empenharam para que o Evangelho fosse pregado em solo brasileiro. Quantos homens e mulheres não deram a sua vida para que a palavra de Deus fosse anunciada em nosso país? Homens e mulheres que se esforçaram para tornar conhecido o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos deles começaram a pregar o Evangelho, tendo como único instrumento de locomoção o lombo de um cavalo, indo de cidade em cidade para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, compartilhando a boa nova de salvação. Nós somos abençoados por Deus por termos o conhecimento do Evangelho. E a nós, irmãos, a responsabilidade de continuar esta obra aqui em nosso país, de tornar conhecida a palavra de Deus para aqueles nossos familiares, amigos, companheiros que tanto precisam do Evangelho. E nós reconhecemos, irmãos, que a obra é grande, a seara é imensa. Se nós formos olhar em termos mundiais, nós hoje temos mais de 2 bilhões de pessoas que não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que nos encoraja, irmãos, a fazer a obra, a continuar realizando o serviço que Jesus nos comissionou, é a promessa dele de que ele estará conosco até a consumação dos séculos. É que ele nunca deixará a sua igreja, ele nunca abandonará o seu povo. A obra é dele, a igreja é dele. Ele nos chama, ele nos vocaciona, ele nos capacita para podermos proclamar tão somente a mensagem que ele coloca em nosso coração através da sua palavra. Jesus Cristo, durante o seu ministério público, ele preparou os discípulos para que pudessem ir por todo o mundo pregando o Evangelho a toda criatura. Já no final do seu ministério, sabendo que era chegada a sua hora, e que ele consumaria a obra a qual o Pai confiara às suas mãos para fazê-lo. Ele então faz esta oração. E nesta oração, irmãos, ele diz: eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo em favor da igreja. A oração de Jesus Cristo é dirigida em favor de cada um de nós, em favor da sua igreja. E não somente, irmãos, para os discípulos do primeiro século, não somente para aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com Jesus pessoalmente, mas ele afirma, irmãos, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra.
Ele roga em favor de todos nós que estamos aqui nessa noite, que viemos a crer nele por intermédio da pregação da palavra do Senhor. Jesus ora a nosso favor, irmãos, porque ele bem sabia a necessidade da sua igreja, a necessidade do seu povo. Ele sabia que para podermos cumprir a missão que ele nos confiou, nós precisamos renunciar. Exige sacrifício, dedicação, empenho. E é certo, irmãos, que este texto preciosíssimo das Escrituras Sagradas traz muitas mensagens ao nosso coração. Mas permita-me deter em apenas algumas das razões pelas quais Jesus vai orar em favor da sua igreja, pensando na grande obra que nós, como crentes em Cristo Jesus, membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, temos de fazer. Razões pelas quais Jesus intercede pela sua igreja. E a primeira delas, irmãos, que eu posso deduzir do texto, é que Jesus Cristo ora porque Ele ama a sua igreja. Esta oração manifesta o quanto Jesus Cristo ama a sua igreja. E nós sabemos que Jesus Cristo amou a sua igreja, dando a vida por ela. Ele mesmo disse, no capítulo 15 do Evangelho escrito por João, no versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida em favor dos seus amigos. Jesus Cristo, Ele provou o seu amor para conosco, morrendo na cruz. Ali Ele pagou a nossa dívida, Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, ou seja, Ele quitou o nosso débito. É interessante você perceber que a palavra consumar aqui, e Ele está dizendo, eu consumei a obra que o Senhor me confiou, falando ao Pai, orando ao Pai. A ideia de consumar a obra é de quitar a nossa dívida. É de não deixar nada para ser pago. Tudo já foi pago. E Cristo pagou em nosso lugar. O escrito de dívida e de ordenanças que era contra nós, Cristo desfez, Cristo quitou, Cristo pagou o nosso débito através do sacrifício dele na cruz. Orando em favor dos crentes, em favor da igreja, Jesus demonstra o quanto ama a sua igreja. E aqui, irmãos, eu quero fazer o paralelo entre a pessoa de Cristo e a pessoa de cada um de nós como crentes, para vocês poderem entender como que está implícito o amor de Cristo pela sua igreja. O Senhor Jesus sabe que o mundo odeia os crentes. Ele afirma no texto: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus sabia, irmãos, o que era enfrentar o ódio dos homens ímpios. E nesse momento, irmãos, Jesus tem na sua própria pele, na sua própria carne, no seu próprio coração, a visão clara do que seria padecer na mão dos homens. Era chegada a hora das perseguições mais intensas, dos insultos, das zombarias, das humilhações, dos maus tratos, a hora da morte de cruz, vergonhosa e dolorosa. Neste momento, Jesus vê aproximar a hora em que o mundo iria demonstrar todo o ódio contra ele, e este ódio seria mortal. Literalmente, as pessoas iriam demonstrar o quanto odiavam Jesus pregando na cruz, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Mas Jesus sabia de uma coisa, irmãos: se todo o ódio do mundo estava concentrado na sua pessoa, o amor do Pai estava direcionado para ele naquela hora. Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu contentamento, afirma Deus. Deus revela o seu amor para com o Filho, na hora mais difícil da sua vida. Odiado pelo mundo, porém amado pelo Pai.
E é essa mensagem que Jesus quer trazer para nós como igreja. Ele está dizendo para você e para mim: vocês são odiados pelo mundo, mas eu amo vocês. Eu não sei o quanto isso mexe com as suas entranhas. Eu não sei o quanto esta declaração de que Jesus te ama, mesmo todo o ódio do mundo sendo concentrado contra a igreja dele, o quanto isso enche o seu coração de gratidão e de louvor a Deus, pelo fato de saber que o mundo odiou a Cristo, mas o Pai amou o Filho, e o mundo odeia a igreja, mas o Filho ama a igreja. Jesus ora pela sua igreja, ora por cada um de nós, para mostrar a cada um de nós que somos alvo do ódio do mundo, porém, o amor dele por nós é maior do que todo ódio do mundo. Quero aplicar, irmãos, e a aplicação é a seguinte: quem deseja o amor do mundo, quem deseja o aplauso do mundo, quem deseja o reconhecimento do mundo e as recompensas que o mundo pode dar, nunca vai experimentar o amor de Deus. Não tem possibilidade de experimentar o amor de Jesus. Quem ama o mundo não tem o amor de Jesus. Quem é do mundo, irmãos, o mundo acolhe, o mundo prestigia, o mundo dá todo o apoio. Nós que fomos tirados do mundo e trazidos para a igreja, o que nos espera é perseguição, é humilhação, é sofrimento, é dor. O que nos motiva como crentes em Cristo Jesus, irmãos, não é recebermos o elogio do mundo, não, porque este a igreja não vai receber. O que nos motiva como crentes em Cristo Jesus é sabermos que, tendo amado os seus, Jesus amou até o fim. Somos odiados pelo mundo, porém somos amados por Jesus. O amor de Deus, o amor de Cristo é maior do que todo o ódio que o mundo tem contra a igreja dele. Que nos encoraja a enfrentar os desafios como pregadores da palavra de Deus, é a certeza de que nada poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem a morte, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem perigo, nem espada, nem qualquer intimidação do mundo pode separar o crente do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em segundo lugar, irmãos, Jesus ora pela sua igreja, pedindo ao Pai que guardasse a sua igreja. A partir do versículo 11, nós vamos ver o Senhor Jesus usando o verbo guardar, o verbo proteger. Ele diz: eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava no mundo, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os. E ainda ele continua dizendo, versículo 15: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus ora ao Pai, pedindo que Ele guardasse, que Ele protegesse a sua igreja. E Jesus sabia, irmãos, e Jesus sabe que nós precisamos de proteção no meio de um mundo que persegue a igreja. Ele sabe muito bem disso. E Ele não deixa de orar em nosso favor, pedindo que o Pai estivesse guardando, protegendo, livrando a sua igreja. E Ele está dizendo: eu não vou ficar no mundo, eu vou para junto de ti, ó Pai, mas eles vão ficar no mundo.
E Deus não nos tira quando o Espírito Santo nos regenera e nos converte. Ao contrário, Ele nos envia. E Jesus vai dizer: Pai, assim como Tu me enviaste, agora eu estou enviando os meus discípulos. E é muito interessante a correlação aqui também, irmãos. Assim como o Pai enviou o Filho para proclamar a boa nova de salvação, sabendo que o Filho seria perseguido, agora o Filho envia a igreja, sabendo que ela será perseguida. E Ele ora: eu não quero que tire eles do mundo, não. Eu quero que o Senhor guarde-os do mal. Jesus envia os seus discípulos a fim de que eles pudessem pregar a palavra e muitas pessoas pudessem conhecer o Evangelho. E, irmãos, nós estamos aqui porque ao longo do tempo a igreja tem aceitado o desafio de Jesus e a igreja tem pregado o Evangelho. E nós só estamos aqui porque um dia o Evangelho foi pregado a nós e o Espírito Santo tocou o nosso coração, assim como o Senhor enviou os discípulos. Há 150 anos atrás, Deus chamou um jovem pastor e o comissionou para vir ao Brasil e pregar o Evangelho, e comissionou tantos servos dele e tantos obreiros que estão aqui hoje, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, que têm pregado a palavra do Senhor para que as pessoas creiam em Jesus. Agora, irmãos, nós fomos tirados do mundo, trazidos para a igreja e agora enviados ao mundo para sermos o sal da terra e luz do mundo. E é diferente, irmãos, estar no mundo e ser do mundo. Nós éramos do mundo, não somos mais. Agora somos enviados ao mundo para sermos o sal da terra e a luz desse mundo. Aí, irmãos, eu digo com toda a clareza para todos os queridos nessa noite: o nosso mundo só não está pior por causa da presença dos crentes ainda no mundo. Porque ainda há sal e ainda há luz. E o sal e a luz somos nós, para que esse mundo não apodreça totalmente e para que esse mundo não se perca nas densas trevas do pecado. Irmãos, a missão confiada à igreja, o Senhor Jesus sabia, os seus discípulos seriam perseguidos e a igreja seria perseguida. Sofrimentos viriam, muitos martirizados, e por meio da intimidação, o mundo tentou e ainda tenta calar a boca da igreja, silenciar a nossa boca para que o Evangelho não seja pregado. Aqui no Brasil, irmãos, nós não estamos vivendo um período de perseguição a ponto de nos levar para a cadeia. Mas certamente existe muito sofrimento na vida da igreja brasileira. Ser crente no Brasil não é fácil do jeito que a gente pensa, não. É difícil. Mas eu quero dizer para os irmãos que espalhados por esse mundo, tem irmãos nossos, crentes em Cristo Jesus, que estão sofrendo e padecendo, porque eles pregaram e pregam a palavra do Senhor. Alguns deles sendo torturados por causa da fé e por causa do amor que tem para com Deus. Jesus ora em favor da sua igreja, pedindo que Deus estivesse guardando, protegendo, livrando as suas ovelhas. Jesus sabia que nós somos indefesos, pequenos, fracos, porém, Ele nos tem nas suas mãos. Ele cuida da sua igreja, Ele não abandona a sua igreja. E como é difícil, irmãos, a gente tentar explicar por que a igreja do Senhor Jesus sofre. E por que nós sofremos? E eu não quero explicar para os irmãos por que nós sofremos. É certo que Jesus disse que a sua igreja iria sofrer. O que eu quero dizer é que diante de todo o sofrimento, diante de todas as lutas, diante de todas as provações que enfrentamos, nós não estamos desamparados e nós não estamos sós. Deus tem guardado a sua igreja ouvindo a oração do Filho amado dele. Essa oração, irmãos, quem fez foi Jesus. E você pode ter certeza absoluta que o Pai está respondendo a esse pedido de Jesus nesse momento. Jesus está orando por nós nesse momento. Pai, guarda-os. Eu não peço que tire os membros da Capela Presbiteriana de Anápolis do mundo.
mas guarde-os do maligno, guarde-os do mal, proteja-os para que eles possam pregar o Evangelho. Quero compartilhar algo que falou profundamente ao meu coração essa semana. E essa frase que veio ao meu coração, ela trouxe um encorajamento, um incentivo, uma alegria muito grande para mim. E quando essa frase veio ao meu coração, eu disse: eu quero compartilhar com a igreja. O problema, irmãos, não é morrer por Cristo. O problema é querer viver sem Cristo. Eu vou repetir. O problema nosso, como crentes em Cristo Jesus, não é morrer por Cristo. O problema é as pessoas quererem viver sem Cristo. O apóstolo Paulo resume essa ideia dizendo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às tribulações que nós passamos, irmãos, lembremos, temos um Pai que está ouvindo e respondendo à oração do seu Filho amado. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes de todo mal. Irmãos, a vida cristã, para quem deseja viver piedosamente em Cristo Jesus, será uma vida de perseguição, mas ao mesmo tempo será uma vida aonde o nosso Deus acolhe, protege e livra a sua igreja. Isso traz um conforto imenso ao nosso coração. Saber que seremos perseguidos, mas não seremos desamparados pelo Pai. Em terceiro lugar, irmãos, aqui há um dos pedidos mais extraordinários das Escrituras Sagradas. É quando Jesus diz para Deus: Pai, a minha vontade, o meu querer, o meu prazer é que onde eu estou, estejam eles também. Jesus, ele agora revela o seu desejo expresso ao Pai de conduzir a sua igreja para a glória, de fazer com que esta igreja, que no tempo presente tem sofrido, tem sido humilhada, tem sido zombada, criticada, perseguida, ela se torne uma igreja gloriosa. E aí, a hora que você vai ler toda a oração escrita pelo evangelista João, nós vamos perceber que Jesus Cristo, em todo o tempo, ele está dizendo: Pai, toda a obra que eu vou consumar é para a glória do Senhor. E os homens perceberão a glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. E Pai, o meu desejo, assim como eu serei glorificado e o Senhor será glorificado na consumação da obra, é que a igreja também seja glorificada e que ela participe comigo da glória, porque o meu desejo é que onde eu estou, os meus discípulos, as minhas ovelhas estejam comigo. É um negócio, é algo de mexer mesmo com o nosso coração, saber que Jesus orou por nós dessa forma. E que o desejo expresso de Jesus ao Pai é de um dia levar a todos nós para que onde Ele está na glória, nós também estejamos. Confortando o coração dos seus discípulos, ainda dentro deste contexto de João capítulo 17. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei, para que onde eu esteja, estejais vós também. Quando o mundo pensou que derrotou Jesus cravando na cruz, Deus o Pai glorificou o Filho,
e houve a ressurreição gloriosa, e houve a ascensão de Jesus, e hoje ele está sentado à destra de Deus Pai. E da mesma forma, queridos, quando o mundo pensa que derrotou a igreja, é o nosso triunfo, é a nossa vitória. Quando um crente morre por causa da perseguição, por causa do ódio do mundo, é a glória dele. Ele está aonde Jesus está, e ele participará da glória de Jesus para todos sempre. Quando o mundo pensa que derrotou os crentes mediante a perseguição, mediante a tribulação, mediante as provas, nisto está a nossa vitória. Aqui, irmãos, eu quero aplicar de uma maneira muito prática para todos nós este ensinamento. Porque quem ama o mundo, irmãos, tem apego às coisas do mundo. E quem ama o mundo não tem a visão da glória. Quem ama o mundo não tem a visão do céu. Quem ama as coisas do mundo não tem a visão das moradas celestiais. Quem ama o mundo não tem vislumbre nenhum daquilo que acontece na nossa alma. É por isso, irmãos, que a morte é tão pavorosa para quem não tem Cristo no coração. Por isso que a morte é um tormento para quem não crê em Jesus. Por isso que a morte, ela causa tanta angústia, tanta dor no coração daquele que não tem fé em Jesus. Porém, irmãos, nós que cremos em Cristo Jesus, e quando a morte se aproxima de nós, mesmo que ela seja uma morte mediante tortura, mesmo que seja uma morte dolorosa, como muitos servos do Senhor já passaram, crucificados, mortos à espada, queimados vivos, essas pessoas têm júbilo no seu coração, porque elas sabem que no instante da sua morte, a vontade de Jesus para com elas está se cumprindo, e elas estarão para sempre com o Senhor na glória dos céus. A morte do crente, irmãos, é motivo da igreja jubilar, porque o pedido de Jesus, naquele momento o Pai atendeu. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam os que me deste. E o modo de estarmos aonde Jesus está neste momento, ou é pela nossa morte, ou então pela volta gloriosa dele. De uma forma ou de outra, o pedido de Jesus será atendido pelo Pai. Na nossa morte, ou no arrebatamento da igreja, a oração de Jesus está sendo atendida. O pedido dele está sendo ouvido e atendido. O que encoraja a todos nós, como igreja do Senhor Jesus, diante dos desafios que temos de continuarmos pregando o Evangelho, é o fato de sabermos que no final receberemos a coroa da vida. Não temas as coisas que tens de sofrer, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Assim Jesus promete à sua igreja. A preciosidade, irmãos, desse pedido expresso de Jesus com relação à sua igreja, é que ele afirma que o seu prazer, o seu desejo maior, é que os seus discípulos, os seus seguidores, estejam constantemente com ele, aonde ele está agora. Nossa missão ainda não terminou. Deus tem nos dado ainda a oportunidade de continuarmos pregando o Evangelho, mas nós temos a convicção de que um dia nós estaremos com Cristo, aonde ele está agora. Lutas enfrentaremos, perseguição, sofrimento. Mas, irmãos, o que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a alma? Que dará o homem em troca da sua alma? O que adianta desfrutar os prazeres transitórios do pecado e depois sofrer eternamente no inferno? O que adianta receber o aplauso do mundo e depois receber a condenação de Cristo? O que Jesus deseja para a sua igreja, irmãos, é real. Pai, a minha vontade, o meu prazer, o meu contentamento, é que onde eu estou, estejam eles também. E esse pedido, o Pai certamente está atendendo e continuará a atender. O apóstolo Pedro, irmãos,
escrevendo a sua primeira carta, ele diz que por breve tempo nós somos contristados por várias provações, para que o valor da nossa fé preciosíssima, mais do que ouro depurado, redunde em glória e louvor na revelação de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, o desafio para nós é lutarmos até o fim, na bendita esperança de que este pedido de Jesus, um dia o Pai atenderá com relação a mim, com relação a você. Estaremos com Ele, aonde Ele está agora. 150 anos, irmãos, de Igreja Presbiteriana do Brasil. Motivo da gente louvar a Deus e agradecer o Senhor. Motivo de podermos nos dobrar diante de Deus para dizer para Ele que somos muito gratos por aqueles que Ele trouxe em solo brasileiro para pregar o Evangelho. E por tantos pastores, por tantos líderes, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, tantas mulheres que ensinaram a palavra de Deus na Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje nós temos liberdade de culto, irmãos, mas isso não significa que não há luta, não há dificuldade, não há provação na vida da igreja. Continuamos sendo provados, enfrentamos muitos desafios e certamente perseguições por causa de Cristo Jesus. Sabemos que o mundo nos odeia, porém Jesus nos ama. Sabemos que o mundo nos persegue, porém Jesus ora ao Pai para que nos guarde. E sabemos que o mundo quer a nossa derrota, mas Jesus intercede por nós junto ao Pai para Ele nos dar a vitória, para que sejamos uma igreja triunfante. Que bom sabermos que o Senhor Jesus nunca deixa a sua igreja. E que bom sabermos que podem ainda vir mais 150 anos de igreja presbiteriana, que nós estaremos compartilhando a mesma mensagem, de que a igreja ela permanece, porque o dono dela é fiel. E o dono dela continua orando pela igreja e intercedendo por nós junto ao Pai. A nós cabe estarmos orando uns pelos outros, para que Deus nos fortaleça também, e para que tenhamos coragem e intrepidez na pregação do Evangelho, mesmo enfrentando oposição, perseguição, tribulação, não vamos silenciar a nossa voz, vamos continuar pregando o Evangelho do Senhor Jesus. E quero terminar, irmãos, com um dos textos extraordinários das Escrituras Sagradas. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Deus abençoe a sua igreja. Amém. Agradecemos-te, ó Deus, a instrução tão preciosa da tua palavra. E, ó Deus, sabemos que o mundo nos odeia por causa do Senhor, mas o Senhor ama a sua igreja. Sabemos que o mundo persegue, mas o Senhor tem nos guardado. E sabemos que o mundo quer a derrota e o fracasso da igreja, mas o Senhor conduz a tua igreja em triunfo. E sabemos que isso acontece, Pai, porque Jesus Cristo intercede por nós. E como é bom sabermos que Jesus Cristo está conosco, que Jesus Cristo está presente na vida da sua igreja, e que Jesus Cristo continua operando na vida da sua igreja. Somos muito gratos, ó Deus, por todos aqueles que passaram pela Igreja Presbiteriana do Brasil como servos do Senhor. Tantos homens e tantas mulheres que com sacrifício, renúncia, dedicação e empenho pregaram o Evangelho em solo brasileiro. Tantos servos do Senhor que já estão na glória contigo. E, ó Deus, o Senhor nos dá o privilégio de continuarmos essa obra, num tempo tão propício, tão bom, quando temos liberdade de pregar a Tua palavra. Desperta, Senhor, a Tua igreja. Desperta cada um de nós para compartilharmos a mensagem que transforma a vida do homem, o Evangelho que liberta o homem das mazelas do pecado. Ó Deus,
permitas que as pessoas que nos visitam nessa noite tenham compreendido o que Cristo fez pela sua igreja e como Ele cuida da sua igreja. E que essas pessoas também, ó Deus, pela maravilhosa graça do Senhor, sejam tocadas por Ti nesse instante. E a nós, ó Deus, o Teu povo, fortalece-nos na fé, para que com coragem, com intrepidez, com ousadia, com a unção do Teu Santo Espírito, continuemos pregando a Tua palavra. Mesmo sabendo que o mundo nos odeia, mas tendo, ó Deus, a palavra preciosa de que o Senhor nos ama. Mesmo reconhecendo que o mundo nos persegue, mas o Senhor guarda a igreja. E mesmo sabendo que o mundo deseja a derrota do seu povo, mas o Senhor conduz o seu povo em triunfo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós te pedimos em nome de Jesus.